Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, o canal YouTube é de anime e vamos fazer a análise desse episódio 17, que é o episódio do Zenitsu em Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, Matador de Demônio. Esse EP17, assim como o EP16 tinha falado do Inosuke, o EP17 é focado no Zenitsu, na personalidade dele e em alguns problemas que a personalidade dele, inclusive, traz até pro roteiro. Então vou tentar abordar isso nesse episódio. Uma das coisas que o episódio tenta passar é emoção. E ele consegue. Eu fiquei realmente emocionado com os eventos e com o despertar inconsciente do Zenitsu. O momento do despertar dele é o auge do episódio. É o momento que estava todo mundo esperando e ele acontece de uma maneira mítica, digamos assim. Você percebe que o anime conseguiu passar a sensação de que ele saiu de uma situação onde era completamente incompreensível ele superar, e ele superou isso a partir do momento que ele ficou inconsciente e conseguiu dar o poderzinho dele. Então, esse despertar inconsciente foi o alto do episódio. Agora vamos falar sobre como a personalidade do Zenitsu é, como ela é desenvolvida e os problemas narrativos que isto causa. Então não é o porquê ela é assim, que teve um flashback para isso, já eu falo sobre isso, mas o como, né, o como ela está sendo exibida. O personagem, o Zenitsu, ele é feito para ressaltar que mesmo a pessoa mais covarde e teoricamente aí, mais inábil tem sim uma força interna, e que mesmo que ela não consiga notar, mesmo que ela não tenha ciência disso, isso existe nela e está pronto para surgir, digamos, a qualquer momento ou no momento que mais precisa disso. Ele é literalmente uma analogia ao raio, que é uma força natural que não tem ciência de si, obviamente, porque, né? Essa força, ela chega num piscar de olhos, milésimos de segundos, causa um impacto, um estrondo e depois se dissipa. É uma característica brutal e momentânea de algo muito maior, permanente e mais complexo, que é a natureza em si. Então, o Zenitsu, ele é a representação disso. Ele tem uma força brutal inconsciente dentro de todo esse emaranhado de coisas que é a personalidade dele e que foi discutida durante o episódio. O único problema é o como isso está sendo feito. No anime ele está exageradamente covarde, exageradamente medroso. Ele grita muito, ele chora muito, ele fala muito em qualquer situação. Então isso faz a gente perder um pouco da noção de perigo. Porque se ele está chorando e gritando e falando o tempo inteiro para qualquer coisa, qual é o perigo dessa coisa? Então a gente não consegue diferenciar neste momento que ele está consciente o perigo que ele estava passando com o demônio anterior e com este. A gente não consegue notar a diferença porque ele está tendo as mesmas reações. A gente só tem a real noção do perigo quando o Zenitsu tem uma dificuldade maior para matar o demônio. Então a gente vai perceber que ele tem uma dificuldade maior para matar demônio A, B e C, então automaticamente o C, que foi mais difícil de matar, era um perigo maior. Mas todo o resto antes disso, a gente não sabe. Então a sensação do perigo e do medo que a gente deveria sentir pelo perigo que está acontecendo, ele só é sentido na conclusão do embate, digamos assim. E isso faz com que todo o processo de gritaria e choro do Zenitsu só sirva para animar careta sem sentido, visto que aquele momento todo que ele tá tendo o contato com o demônio, que é um demônio perigoso, ele não passa nada de informação, porque a informação está sendo passada há não sei quantos episódios que o Zenitsu chora e grita para qualquer coisa. Você quer demonstrar em um personagem a covardia extrema e a força extrema, ok. Só que, como está sendo feito, uma delas acaba atrapalhando a outra. Como a gente não tem a noção do perigo, como eu falei, a gente não tem a noção da força extrema. Por mais que nesse episódio, por exemplo, a gente tenha ali graficamente, né, que isso seja até graficamente expresso, e a gente tem essa noção de que isso foi expresso, dá a sensação de que não era tão difícil assim, né? Resumindo, se a gente não tem base pro perigo, qual é o perigo real da situação, a gente não tem uma base para identificar quão forte ele teve que ser para superar aquilo. E o problema não é o porquê ele tá assim. Agora eu vou falar do flashback, do background dele, assim, né? O problema tá sempre no como. Então, todo o background dele é
de ser rejeitado por ser um covarde, das pessoas enganarem ele, e do mestre dele, agora o Tanjiro, insistirem, apesar dele mesmo, sabe, ter desistido várias vezes. Isso tudo ajuda a compreender o personagem, você entende o personagem, dá sentido aos extremos dele, dá sentido ao porquê ele se acha um covarde e ele só tem esse potencial inato. Faz a gente entender o porquê que ele é assim, o porquê ser rejeitado, enganado, o faz pensar que ele é um inútil e que não vai conseguir fazer nada e que se conseguir fazer algo só pode ser um sonho, que é o que tem no finalzinho da batalha. O flashback ele realmente traz assim, uma profundidade maior do porquê o personagem é assim. A gente consegue entender isso, isso foi bem explicado. Mas o problema não é o porquê, é o como. Então, por mais que você me explique, ele é assim por causa disso, o problema não tá aí. O problema tá como tá sendo expresso. E pra concluir, existe ali também uma mensagem de se você é só bom em uma coisa, seja o mestre dessa coisa e eleve isso ao máximo. Então, se você juntar as duas mensagens do episódio, seria algo como: todo mundo tem pelo menos uma coisa que é bom, descubra essa coisa, aperfeiçoe ela o máximo que você puder, que você vai ser um mestre nisso um dia, uma referência, e não importa se você não é o melhor em tudo, ou pelo menos se você não é mediano em tudo, descubra seu potencial inconsciente e eleve ele e nunca desista. Essa é a mensagem que ele está querendo passar. Ou seja, todo mundo tem algo de bom, tem que pegar esse algo de bom e fazer o máximo possível com ele, independente se seja uma coisa pequena ou uma parte de um todo maior, né? E conseguiu pra mim passar essa mensagem, passou adequadamente a mensagem. O episódio todo entregou o que ele quis entregar, a mensagem, o porquê que o Zenitsu é assim. Ele consegue entregar a mensagem, ele consegue passar o drama da situação do Zenitsu, da história do Zenitsu. O problema, como eu falei, não é tudo isso. O problema é peso, ausência de peso, ausência de referência. A gente, infelizmente, devido a esta personalidade do Zenitsu, como ela está sendo mostrada, esse 88 milhões do Zenitsu, uma coisa está atrapalhando a outra e a gente não tem a real noção da força dele ou do perigo que ele está passando. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações e também dá uma olhadinha no comentário fixado que tem Padrim para você colaborar com o canal, tá? Em breve teremos novas notícias, então se inscreve no canal para dar uma olhadinha também na comunidade do canal, tá bom? É isso, muito obrigado, valeu, falou!